Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma revisão geral de geometria analítica do que a gente viu em sala, certo? Que foi ponto e reta. Eu gostaria que vocês acompanhassem pelo livro, que vocês fossem pausando o vídeo de acordo com cada tópico estudado. E aí eu vou apresentar aqui a revisão das fórmulas, alguns exemplos, e aí você dá uma pausa no vídeo e faz aí a revisão dos exercícios que nós já fizemos e já corrigimos, ok? Então, se tiver alguma dúvida, vocês vão lá nos vídeos de correção novamente de cada questão. E aí você retira todas as suas dúvidas, tá certo? Então, nós vamos começar pela página 116, que é o capítulo 6, ok? Que trata aí de ponto e reta. Depois, você vai lá na página 119 e dá uma olhadinha lá no tópico 2, que é a distância entre dois pontos, que é o que nós vamos começar agora. Então, vamos começar. Distância entre dois pontos. Vamos considerar o plano cartesiano e nós queremos calcular a distância que separa esses dois pontos, A e B. Ponto A é 4 e 2 e o ponto B é 7 e 6. Observe que nós vamos encontrar a distância entre esses dois pontos. Então, nós podemos perceber que se nós traçarmos aqui, continuarmos com essa reta, nós temos aqui um triângulo retângulo. E nós poderíamos dizer o seguinte, que a distância entre A e B será a hipotenusa do triângulo retângulo e aplicaríamos o teorema de Pitágoras. Então, esta distância AB é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Ou seja, 6 menos 2 ao quadrado e 7 menos 4 ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, que é 7 menos 4 ao quadrado, mais 6 menos 2 ao quadrado. 6 menos 2 ao quadrado. Continuando. 7 menos 4, 3. 3 ao quadrado, 9. 6 menos 2, 4. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. Então, nós estamos aqui com a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a distância AB ao quadrado. Só que nós não queremos a distância ao quadrado, nós queremos a distância. Então, esse 2 desta potência vai passar para cá como raiz, entre aspas, né? Que a gente aplica a raiz de um lado e do outro para a gente cancelar a raiz com a potência. É isso que acontece na realidade. Então, vamos passar potência como raiz. Raiz de 25 é 5. Ou seja, a distância de A para B é igual a 5. Então, nós podemos generalizar isto da seguinte forma, que toda distância entre quaisquer pontos no plano, né, entre dois pontos no plano, nós vamos ter, do ponto A, nós temos o x1 ou xa e o y1 ou ya. E aqui nós temos o x2 e aqui o y2. Então, para a gente calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, nós temos que a distância de AB ao quadrado é igual a x2 menos x1 ao quadrado
mais y2 menos y1 ao quadrado. Como essa distância ainda está ao quadrado, então nós queremos apenas a distância. Então, essa potência passa como raiz para este lado. E daí nós temos a fórmula da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Na página 120, vamos ao exercício resolvido 2, para a gente ter, né, aí mais suporte. Então, vamos lá. Determinar o ponto P pertencente ao eixo OX, ou seja, ao eixo X, né? Que está em cima do eixo X, que dista 5 unidades do ponto Q, 6 e 3. Ok? Então, determinar este ponto, né? Esse ponto P que está em cima do eixo OX, ou seja, quando está em cima do eixo X, significa que o X aparece, né? E o Y é 0. Então, vai ser um ponto do tipo X e 0. E a distância dele até o ponto Q, que é 6 e 3, é 5 unidades. Então, vamos lá. Determinar um ponto P que pertence ao eixo OX, então vai ser X e 0, que dista 5 unidades do ponto Q. Então, a distância do ponto P para o ponto Q é 5 unidades. Então, ele diz que o ponto Q é 6 e 3. Aí é só você aplicar a formulazinha da distância entre dois pontos. Então, a distância entre P e Q, que é igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Aí é só você pegar os valores do P e do Q e substituir aqui, e tudo isso vai ser igual a 5 unidades. Então, vamos lá. X2, a gente pode considerar como se fosse mesmo esse X. A gente pode fazer X2 e X1, Y2 e Y1, ou de lá para cá também, dá ok, certo? Mas prefira usar primeiro o que vem a letra. Aí você segue aí o restante da continha. Então, x2 eu vou considerar como se fosse o x, menos x1 que eu vou considerar o 6, mais y2 é 0, menos o y1 que é 3. Aqui nós deixamos por enquanto 0 menos 3 dá menos 3, ao quadrado dá 9, porque o expoente é par. Então, aqui, sendo negativo, o resultado fica positivo, porque o expoente é par. Então, fica 9. Então, a distância entre o ponto P e Q, nós já colocamos aqui dentro dessa raiz, e ele diz que a distância toda é igual a 5. Então, isto é igual a 5. Eu posso deixar isso também depois da igualdade, não tem problema. Ou aqui mesmo. Então, a distância é igual a 5. Mas nós precisamos encontrar o valor do x, porque ele está querendo o ponto P. Ele quer que a gente tenha um número bem definido lá. Então, para a gente eliminar essa raiz e tirar esse x de dentro dessa raiz, nós precisamos eliminar esta raiz. Para a gente conseguir eliminar uma raiz, a gente aplica o expoente equivalente ao índice da raiz. Se aqui é raiz quadrada, então a gente aplica a potência 2. Então, nós vamos aplicar 2 aqui, o expoente 2, e aqui também. Então, nós vamos eliminar esta raiz com a potência, e aqui fica apenas 5 ao quadrado, que é 25. Então, 5 ao quadrado, 25, igual a... Ficamos com tudo o que está aqui dentro do parêntese. Agora, é só desenvolver esse quadrado da diferença de dois termos. Ou você pode
desenvolver aqui, né, esse 25 com o 9, que vai ficar 25 menos 9, que dá 16, e tudo isso fica igual a 16. Vamos fazer por esse procedimento para a gente evitar fórmula de Bhaskara, certo? Então, vou levar esse menos 9 para cá, para junto do 25, e vou deixar aqui o x menos 6 ao quadrado. Ok? De um lado da igualdade, vou tirar, vou levar isso para cá. Então, fica 25 menos 9 igual a x menos 6 ao quadrado. Ou seja, x menos 6 ao quadrado igual a 25 menos 9. Só organizando. Então, x menos 6 ao quadrado igual a 16. A gente pode passar essa potência como raiz, que significa aplicar a raiz nos dois membros, para cancelar a potência com a raiz, né? E aí a gente diz que vai ficar x menos 6, que é igual a raiz de 16. Neste caso, como nós estamos trabalhando com a coordenada e uma abscissa aqui, né? Então, a gente sabe que quando for elevado ao quadrado, o resultado pode ser positivo ou negativo, que o resultado vai continuar sendo o mesmo. Por isso é que a gente pode dizer que quando essa potência for para cá, vai ficar mais ou menos raiz de 16, que vai ser mais ou menos 4. Levando esse menos 6 para depois da igualdade, ele vai positivo. Então, nós vamos fazer o x' e o x duas linhas, porque aqui tem o mais e aqui tem o menos. Então, fica x', x duas linhas. Nós vamos aqui fazer x', 4 mais 6, que dá 10, e x duas linhas, que faz menos 4 mais 6. Então, nós temos aí, né, duas raízes, que é 10 e aqui é 2. Ou seja, significa que o ponto pode ser 10 e 0 ou 2 e 0. Pode ser P1 ou esse seu P1 e P2, tanto faz, tá bom? O que significa isso? Que quando você colocar o 10 aqui no lugar do x, vai ficar 10 e 0. E quando você colocar o 2 no lugar do x, vai ser 2 e 0. E quando você colocar lá na fórmula, que ele garantiu que a distância entre P e Q era 5 unidades, quando você substituir lá na fórmula, o resultado vai dar 5 unidades, ok? Se você quiser fazer esse testezinho, é interessante que você faça. Pessoal, agora vocês vão dar uma revisada, né, no que a gente estudou em sala, na página 121, esses exercíciozinhos aí, para vocês fixarem melhor o conteúdo, tá bom? Pronto, pessoal. Então, agora nós vamos para ponto médio de um segmento de reta, que nós também já estudamos em sala, na página 122. Vamos considerar os pontos A, 2 e 4, e B, 12 e 8. Nós vamos calcular o ponto médio entre esses dois segmentos. Como proceder? Bom, vamos considerar aqui o segmento AB, né? E nós vamos calcular o ponto médio. Então, você vai fazer que o x do ponto médio, ou seja, um x que está aqui na metade deste segmento, vai ser x1 mais x2 dividido para 2. Então, você faz 2 mais 12, que dá 14, sobre 2, que dá 7. Então, o x do ponto médio é 7. Então, você vai bem aqui, ó. Conta 2, 4, 6. Aqui é 8. 6 mais 1, 7, né? Então, você vem aqui com o x do ponto médio e leva para o segmento. Analogamente, você faz com y do ponto médio, que vai ser y do ponto médio
y1 mais y2 dividido para 2. Então, agora é só substituir y1 mais o y2 dividido para 2. Então, fica 4 mais 8 para 2. 4 mais 8, 12, para 2, 6. Então, o y do ponto médio vai ser 6. Então, fica 4, 6, 8. Fica aqui. E aí, você leva lá para o ponto médio. Então, vai ser o x do ponto médio e o y do ponto médio. Então, este é o ponto médio, 7 e 6. Bom, no exercício resolvido, da página 123, nós podemos pegar aí como exemplo, tá? Obter, o exercício resolvido 4. Obter o simétrico do ponto P, que é 1 e 3, em relação ao ponto T, que é 4 e 6. Então, obter o simétrico de um ponto, né? Aqui a gente está estudando ponto médio. Quando ele fala obter o simétrico de um ponto em relação a outro, é porque esse outro aqui é o ponto médio. Ou seja, você tem um ponto e você vai encontrar o outro extremo, certo? Onde você tem ali um ponto médio. Então, esse ponto médio que ele está dando é o ponto T, ele tem aqui o ponto P e ele quer que a gente encontre o outro simétrico, ou seja, simétrico é aquilo que está dividido ao meio, né? Obtendo aí posições diferentes, mas o tamanho será o mesmo, certo? Então, você vai encontrar aí o P'. Então, vamos lá. Se nós temos o ponto médio e um dos extremos, nós podemos utilizar a fórmulazinha lá do ponto médio mesmo. X do ponto médio, que é igual a x1 mais x2 dividido para 2. Onde nós podemos pegar, né? x1, x2, pode ser 1 mais 4. Perdão, nós estamos encontrando o simétrico, né? Esqueci aqui. Então, vamos lá. Nós estamos encontrando o simétrico. Se nós estamos encontrando o simétrico, nós já temos o x do ponto médio, que no caso é o x do ponto T. O x1 é o x do ponto que aparece, que é 1. Ok? O x2 nós não temos, que vai ser o x do ponto simétrico que nós queremos encontrar, que é o x do P'. Compreendido? Então, x do ponto T é o x do ponto médio, que vai ser 4. Aí, o que você faz? Você faz aqui um produtozinho cruzado. Então, você vai ter, ó, 1 mais x do ponto linha, né, do P', igual a 8. 2 vezes 4, 8. Então, esse 1 passa para cá com o sinal trocado. Então, x do ponto do P' vai ser 8 menos 1. Que é igual a 7. Nós podemos ir de forma mais prática, mais rápida, né? Onde nós podemos pegar 2 vezes o x do ponto médio e subtrair o x do ponto que foi dado. Ou seja, 2 vezes 4 menos 1, que dá 8 menos 1, 7. Você pode fazer o mesmo procedimento com o y do ponto médio. Y do ponto médio é T, que é igual a y1 mais y2 dividido para 2. Y do ponto médio nós temos, que é 6. Y1 é 3. E o y2 é o y do P', que nós vamos encontrar. Então, nós podemos fazer aqui, novamente, 2 vezes o y do ponto médio, vai ficar 12,
Então, você passa aqui, ó, 3 mais y do P', que é igual a 12. E aí, leva o 3 para depois da igualdade. Então, vai ficar 12 menos 3, que dá 9. Então, você também pode fazer, né? 2 vezes o y do ponto, do ponto médio, menos o y do ponto que foi dado. 12 menos 3, que é 9. Método mais rápido. Então, nós encontramos o simétrico de P em relação ao ponto T, que é 7 e 9. Ok? Dê uma pausa no vídeo e dê uma revisada nos exercícios propostos da página 123, ok? Em todas as questões, da 7ª até a 11, até a 11ª. Até agora, nós estudamos pontos, né? Distância entre dois pontos, ponto médio, ponto simétrico. Agora, nós vamos entrar aí no estudo da reta, ok? Nós já sabemos que uma reta, ela pode ser determinada a partir de 2 pontos ou de um ponto e a sua inclinação, ok? Então, observe esse gráfico, né? Uma reta está determinada, né, a partir de 2 pontos e esta reta está determinada a partir de um ponto e da sua inclinação, ok? Então, a gente sabe que por uma reta passa infinitos pontos, ok? Mas se nós tivermos 2 pontos, né, passa apenas uma reta. Então, essa reta fica determinada a partir dos 2 pontos. E esta a partir do ponto e da inclinação, sendo que essa inclinação é contada no sentido anti-horário. Sempre que você for em busca de um ângulo da reta, formado entre a reta e o eixo X, você tem que observar. É como eu sempre digo, coloque a pontinha do seu lápis em cima do eixo X e gire no sentido anti-horário até você chegar na reta, para você ter o ângulo correto. Porque se ele quisesse, por exemplo, este ângulo aqui, ele não está no sentido anti-horário, ele está no sentido horário, porque está pegando aqui no eixo X e levando para a reta. Sempre pegamos no eixo X e levamos para a reta. Se for nesse sentido, não será esse ângulo correto formado entre a reta e o eixo X, mas sim este ângulo que vai ser pego nesse sentido anti-horário e encostando na reta, tá certo? Nós estudamos também o que é a inclinação e estudamos o que é o coeficiente angular. A inclinação é o próprio ângulo e o coeficiente angular é a tangente do ângulo formado, tá bom? Que a gente chama também de declividade. Então, vamos ao estudo do cálculo do coeficiente angular. Então, sendo dados 2 pontos, nós vamos verificar que aqui passa uma reta entre esses 2 pontos. E aí, nós vamos perceber o seguinte, que essa reta faz um ângulo em relação ao eixo X, ela forma um ângulo aqui, e se a gente passar aqui uma reta seguindo, esse ângulo vai ser o mesmo desse daqui. Então, a gente pode dizer o seguinte, que nós vamos calcular o coeficiente angular da reta, ou seja, a tangente deste ângulo aqui, tá bom? Como é que a gente faz isso? Nós sabemos que tangente é a mesma coisa do seno sobre cosseno ou cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, neste caso, nós vamos estudar o seguinte, nós vamos fazer cateto oposto. Esse cateto oposto aqui, ó, é esse valor. Então, fica 4 menos 2 dividido pelo cateto adjacente, né, o ângulo.
Adjacente é aquele que fica próximo aqui do ângulo, tá bom? Então, é 5 menos 3. Então, o coeficiente angular vai ser y2 menos o y1, y2 menos o y1, dividido para x2 menos x1. Ok? Então, y2 menos o y1, que é esse menos esse, dividido para x2 menos x1, que é este cateto aqui, tá bom? Então, é cateto oposto sobre cateto adjacente ao ângulo. E esta é a fórmula do coeficiente angular. O exercício resolvido da página 126, exercício 5, pede para você calcular o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 4 e 7, e B, menos 3 e 1. Como nós vimos na demonstração, nós temos que a fórmula do coeficiente angular é y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. Nós podemos considerar qualquer um dos dois. Se você for do ponto A para o ponto B com o y, você precisa ir com o x também, do A para o B. Se você vier do B para o A com y, você também tem que vir com o x do B para o A. Eu vou escolher ir do A para o B, porque o ponto A está sendo maior aqui do que o ponto B. As coordenadas são maiores, então convém para não ficar misturando muito os sinais, tá certo? Então, vai ficar 7 menos 1 dividido para 4 menos o x1, que no caso eu estou considerando o menos 3. Então, fica menos com menos que dá mais. Então, fica mais 3. Logo, nós vamos ter 6 sobre 7. E este é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Ou seja, é a tangente do ângulo dado. Agora, você dá uma pausa no vídeo e vai para a página 127, onde você vai rever e refazer alguns exercícios que você tem dificuldade, tá bom? Na página 127 dos exercícios propostos. Vá lá, tire suas dúvidas, que as questões já estão corrigidas, tá bom? Foi corrigido em sala. Agora, na página 128, nós vamos para a condição de alinhamento de 3 pontos. Ou seja, nós vamos verificar o que vale para que 3 pontos estejam alinhados. Na questão 7 do exercício resolvido, letra A, pede para você verificar se esses 3 pontos estão alinhados. Então, você vai fazer o coeficiente angular de A, B e BC. Se for igual, então, eles serão alinhados. Ou pode fazer o determinante. Se der 0,